ao deputado Paulo Ramos, Albert Braga, deputada Érica Cocai, e aos servidores públicos que estão aqui nos acompanhando, doutor Clécio, doutora Luciene, doutor Jason, né? Quero estabelecer aqui uma ressalva. Eu sindicalizo tudo que eu faço nesse momento de luta em relação à SEDAI. E nada do que eu falar aqui tem cunho pessoal, muito pelo contrário. Quero deixar claro aqui que o doutor Clécio, eu conheço um pouco da sua história, né? E quando o senhor fez essa apresentação do BNDES, eu fui lá atrás, na época que o senhor foi secretário da presidente Dilma, e em que pese nós tivéssemos divergências quanto às políticas tocadas naquele momento, né? O senhor conduziu muito bem alguns projetos elaborados pelo governo da época. E por que eu estou falando isso? Imaginem os senhores, se essa política que nós temos no Brasil hoje continuar do jeito que está, daqui a alguns meses, alguém virá tirar da cartola e falar assim, vamos fazer uma PPP com o BNDES. Ou vamos pegar o BNDES e vamos privatizar o BNDES e pegar para o Itaú, por exemplo, que é um dos grandes players que estão atuando aí na questão do saneamento. Veja, isso não é uma coisa remota, isso é uma possibilidade. E eu estou falando isso para que vocês tenham a impressão, ou minimamente possam se colocar no nosso lugar. Eu me coloco no lugar dos senhores e senhoras, na medida em que vocês, senhores, são servidores públicos, como nós somos aqui no Rio de Janeiro, né? E sei que os senhores são técnicos competentes, mas que, infelizmente, como técnicos, os senhores estão sujeitos a quem está pagando a banda de música. A banda de música, no caso, é o BNDES, e quem está pagando a banda de música que começou a pagar essa situação toda que nós convivemos hoje, vem lá das parcerias públicas de investimento, iniciada no governo de Michel Temer, e que vem sido tocada a toque de caixa agora pelo governo Bolsonaro. E o que nós vivemos no saneamento no Rio de Janeiro, talvez seja a expressão máxima dessa política, dessa banda que está sendo conduzida aí por esses maestros que aí estão, que nós temos urgência em retirá-los. Então, o que acontece? Quando o senhor fala da competência dos técnicos do BNDES, assim como o doutor Jason fala da competência dos técnicos do TCE, e eu conheço alguns técnicos do TCE pessoalmente, e conheço alguns servidores do BNDES também pessoalmente, tenho certeza dessa competência, dessa seriedade. Me espanta, por exemplo, que o BNDES tenha contratado a Concremate, né, uma empresa sabidamente problemática de engenharia, para participar da elaboração do edital de uma questão tão relevante como o saneamento no estado do Rio de Janeiro. Concremate esta responsável pela ciclovia Tim Maia, que desabou num trecho que tinha lá uma obra secular que nunca caiu, e a ciclovia caiu e levou à morte de 2 pessoas, se não me falha a memória, enfim. Então, assim, eu fico pensando quais são os critérios que são usados para a contratação de uma empresa com esse histórico, né? Uma modelagem feita por eles que admite a tomada de tempo seco, e talvez a doutora Luciene e o doutor Cleverson não tenham noção do que seja, mas essa coleta de esgoto a partir das redes de água pluviais, que em países tropicais é fadada ao fracasso, e nós temos um exemplo disso que acontece no estado do Rio de Janeiro, que é operado por uma das empresas do Grupo Aegea, que é a região dos lagos. Qualquer um dos senhores e senhoras pode consultar lá uma página do Facebook, A Lagoa é Nossa, e ver o resultado do que a tomada de tempo seco está produzindo na Lagoa de Araruama. Então, vejam, eu estou apontando algumas questões que estão aí, dadas para o processo. O doutor Cleverson fala da questão da Iguá, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que se ater. É uma pena, deputado, que nós não tenhamos aqui representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Por quê? Porque eu acho que essa audiência ela pode também atuar como uma denúncia. Essa tentativa de se descolar a imagem do Bendespar, da Iguá, ela esbarra numa outra questão. Eu vou evitar citar nomes aqui, porque é prudente, mas existem pessoas
que integram o Conselho de Administração da Equar, que integram a administração da Equar, que foram servidores do BNDES, indicados pelo governo, mas tiveram passagem no BNDES. E não foi uma passagem simbólica, temporal, não. Foi uma passagem consolidada. Então, veja, se isso não indica, e aí eu isento os companheiros que vieram aqui participar dessa audiência pública, dessa responsabilidade, porque eu acho que isso está num outro patamar, né? Mas, se esse tipo de relação, né? Pessoas que foram diretores do mercado, pessoas que tiveram acesso a informações sobre todos os projetos, enfim, e hoje integram a Equar. Se isso não indica uma possibilidade de uma questão de acesso privilegiado a informações, eu fico realmente pensando que o Brasil não é um país para amadores. Outra questão importante a se ressaltar é que a própria empresa, fugindo um pouco da questão da Equar, mas a própria empresa que ganhou o Bloco 1 e Bloco 4, ela tinha lá em seu quadro societário, no seu quadro executivo, uma figura que saiu de lá por indicação política, veio conhecer a SEDAI nas suas entranhas, que veio ser diretor de produção da SEDAI, passou 6 meses na diretoria, na principal diretoria da SEDAI, que é a diretoria que comanda tratamento, produção e distribuição de águas. Após 6 meses, um conhecedor do saneamento, é uma pessoa bem formada e bem qualificada, mas após 6 meses, ele sai da SEDAI, não cumpre uma mínima quarentena e retorna para esse grupo que foi um dos vencedores no processo do leilão. E deixa ainda no seu lugar o seu primo, que era funcionário da SEDAI e estava cedido ao TCE do Rio de Janeiro por mais de 10 anos, olha que interessante, né? E deixa ele exatamente nessa cadeira de produção, o que desencadeou lá algumas questões, enfim, que eu vou deixar omissas aqui, mas o que eu quero dizer, essa pessoa sai da SEDAI e vai direto para essa empresa privada, que não por acaso ganha 2 lotes lucrativos do processo. E o estudo que o BNDES disponibilizou, que qualificava lá os blocos, né, a viabilidade das questões do BNDES, dos blocos, ele praticamente apresentava o leilão como a 4ª maravilha do mundo. E, no entanto, o bloco 3, que não teve arrematante nem proposta, qualquer dos participantes do processo de leilão que quisesse saber qual era a viabilidade econômica, tinha que se debruçar sobre aqueles números e fazerem os cálculos necessários e iriam, sim, identificar que o bloco 3, de fato, era um bloco que dava prejuízo e que agora está sendo aí, digamos, modificado, né? Trazendo alguns municípios que podem dar uma outra ótica, mas é um bloco problemático. Então, veja, são questões que o BNDES passou por cima e, volto a dizer, nada com relação ao Dr. Clécio e ao Dr. Luciene, mas fatos que estão aí. Nós temos estudos feitos que foram objeto, inclusive, Dr. Deison, de denúncia no TCE, foram acostados no TCE. E aí, para dialogar com o Dr. Deison, eu sei que o senhor é técnico e não tem essa responsabilidade, e tenho certeza que os técnicos do TCE fizeram as observações necessárias, mas os conselheiros, e isso que me causou estranheza, né? Os conselheiros que hoje são pessoas oriundas do quadro efetivo, né? Deixaram, na nossa humilde opinião, de cumprir com as suas obrigações. Por quê? Porque quando eram conselheiros indicados políticos, não, porque era política, são indicados políticos, aí agora são conselheiros concursados que estão ocupando as vagas do conselheiro, nada mais nobre que isso, e que, no entanto, sequer se debruçaram sobre a renúncia de receita. Sequer se debruçaram não. Como eu falei, os técnicos apontaram a questão da renúncia de receita, mas os conselheiros parece que esqueceram.
Ninguém considerou nos estudos do BNDES, doutor Cleverson, a imunidade tributária que a SEDAI tem direito concedida pelo próprio ministro Luiz Fux. Não houve essa consideração. O BNDES tinha feito um estudo, há uns 5 anos atrás, de um projeto de parceria público-privada, do qual nós, eu, Humberto e os demais trabalhadores, temos desacordo com ele, mas um projeto onde a questão desse processo se daria para a área mais problemática do Rio de Janeiro, que era o esgotamento sanitário. E a gente não entendeu por que desconsiderar isso num momento como esse. Então, voltando ao TCE, doutor Jason, o TCE não falou nada sobre a renúncia de receita, o TCE não falou nada, por exemplo, agora, com essa antecipação do fim da operação assistida por parte de um dos grupos, que vai impactar em 500 milhões mês os cofres da SEDAI, exatamente num momento que é o momento que a SEDAI tinha, dentro do seu planejamento estratégico, essa receita para continuar a sobreviver no processo. Então, veja, a partir do momento que o TCE olha para isso e não faz nada, eu fico me perguntando quais são os motivos, o que o maestro, o que o dono da banda está dizendo para a banda. Porque isso vai, sim, trazer prejuízos para o estado do Rio de Janeiro. No momento em que nós assistimos o fim da operação assistida, mas, em paralelo, os trabalhadores da SEDAI continuam nas dependências que deveriam ser entregues para a iniciativa privada, para esse grupo que ganhou, prestando serviço, agora com outro nome, de assessoria, né, de stand-by, né, ou seja, trabalhadores recebendo pelo Estado para prestar serviço para uma empresa privada que não tem condição de assumir o sistema, dada a complexidade. A gente assiste aí a um escárnio, a um risco. Nós já temos relatos e imagens de estações de tratamento de água que não estão sendo operadas da maneira adequada porque as pessoas não sabem. E aí não são os trabalhadores os culpados são os gestores que estão atropelando um processo. Então, doutor Cleverson, tudo aquilo que o senhor mostrou, com todo o respeito que o senhor merece, né? Todos os gráficos construídos, eu aprendi numa pós-graduação que eu fiz, que papel aceita tudo e gráfico é a melhor coisa para se apresentar. Mas o resultado é outro. A própria Alagoas tem um município que foi tratorado pelo processo, que não deveria nem estar incluído no processo lá elaborado pelo BNDES, mas está lá, estão na justiça. Então, não é porque o edital diz que está certo, não é porque o edital diz que está acordado, que a coisa tem validade. Agora, nós assistimos, no Rio de Janeiro em particular, talvez o TCE, por ter recebido informação inadequada, incorreta, não tenha atuado, nós assistimos essa problemática toda. E aí, com todo respeito, o doutor Luciene também, que, pelo que indica, fez parte de todo o conjunto da elaboração do projeto, esse projeto é muito ruim. Porque imagine os senhores, se o BNDES pegasse hoje 14 bilhões de reais, somado ao benefício da imunidade tributária, e entregasse nas mãos da SEDAI, com controle social, transparência, fiscalização do Legislativo Federal, do Legislativo Estadual, das prefeituras, e falasse assim: SEDAI, você tem que terminar de universalizar o saneamento no Rio. Por que eu falo terminar? Porque a água, nos municípios que são atendidos por nós, ela está 90% universalizada. Agora, o esgotamento sanitário, nós temos um longo caminho. Mas imaginem os senhores, tecnicamente falando, se pegam 14 bilhões de dinheiro público, investe no Estado, o que potência que o Estado não teria na mão com uma SEDAI pública. E aí falo sobre a geração de empregos que o senhor mencionou. O senhor talvez não tenha esse dado. A SEDAI, no ano de 2015, quando começou a expansão do sistema Guandu, ela sozinha, na Baixada Fluminense, ela gerou 15 mil empregos indiretos. Então, esse é o potencial da SEDAI enquanto empresa pública, que precisa ser respeitado e não desmontado, como está sendo agora. Conclui, por favor, amigo. Para concluir, deputado. E aí, doutor Deilson, para pedir ao senhor que encaminhe aos auditores, aos conselheiros do TCE, porque o indicativo do Tribunal de Contas da União, né, que foi citado aí, ele é muito claro.
ele disse assim no linguajar popular aqui no carioquês: "Ó, irmão do TCE, olha direitinho o que vocês estão fazendo aí, porque isso aqui está muito errado. Os caras escreveram no edital que não pode, vocês não viram, deram passagem e agora estão aí numa sinuca." O juiz da Quinta Vara Federal foi muito feliz e muito corajoso, e daí a importância de sermos servidores públicos concursados, da garantia da estabilidade, ao acolher a ação que o nosso deputado Paulo Ramos está assinando, patrocinada por nós, e dizer lá: olha, a irregularidade é flagrante. Tanto é que o Estado teve prazo em dobro, o BNDES já fez a sua contestação, mas nada, absolutamente nada, pode ser dito que possa modificar essa realidade. E como eu falei anteriormente, vou ressaltar aqui que é importante, se o MP federal e estadual se debruçarem, vão perceber que na Iguá existem pessoas que tinham relação ou até têm relação hoje ainda, e nós podemos fornecer o nome numa outra tipo de audiência que não é esse o espaço adequado, que estão lá vinculados a toda essa mercantilização do sistema de água e esgotamento sanitário do Brasil, que estão usando o Estado do Rio como caso de exemplo. Então é por isso que nós estamos na defesa do saneamento público e dessa contradição absurda da participação do BNDES junto com a Iguá nesse processo. Obrigado, deputado. Obrigado a todos aí. Obrigado, Ari.